Olá, bora mergulhar de cabeça nas ideias de um dos grandes pensadores da educação brasileira, José Carlos Libanho. O nosso papo hoje é sobre como ele enxerga a estruturação do trabalho do professor. E olha, é uma visão que vai muito além de simplesmente passar conteúdo. A ideia é transformar a sala de aula num lugar onde se aprende a pensar de forma crítica. Vamos entender como ele propõe essa mudança que é, de fato, fundamental. Para a gente entender bem essa proposta pedagógica, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no modelo que o Libânio critica, o que ele chama de modelo falho. Depois, vamos ver qual é a nova base que ele coloca no lugar. Em seguida, o plano prático, o passo a passo para o professor. E, por fim, a gente vai descobrir qual é o propósito maior por trás de tudo isso. Para começar, vamos direto ao ponto que Libânio ataca. Uma coisa que, para ser sincero, muita gente já viveu na pele. Aquela sala de aula tradicional bem passiva. Ele dá um nome forte para isso: ensino empobrecido. E entender por que ele usa essa palavra é o nosso ponto de partida. Essa frase, ela resume tudo, não é? O que Libânio está mostrando aqui é um fluxo de informação de mão única. O conhecimento é tratado como um objeto, sabe? Quase como se alguém estivesse despejando um líquido de um copo para o outro. Não é algo construído, é simplesmente transferido. E as limitações desse modelo são bem sérias. O estudante vira um receptor passivo, o que, no fundo, é subestimar toda a capacidade que ele tem de pensar por conta própria. O foco vira vencer o conteúdo do livro sem criar uma ponte com a vida real, com o que o aluno já sabe. Isso acaba gerando aquele ciclo de decorar para a prova e esquecer depois, um aprendizado que não se sustenta. Tá, mas então, como a gente sai dessa cilada? A proposta do Libânio é radical. Ele nos convida a repensar a própria natureza do ato de ensinar. Em vez de ser essa via de mão única, ele vê o ensino e a aprendizagem como uma coisa só, um processo dinâmico que tem duas vias. Quando a gente coloca lado a lado, a mudança de paradigma fica muito clara. De um lado, o professor como único agente ativo. Do outro, uma relação de troca, uma dinâmica entre professor e alunos. O objetivo deixa de ser a mera reprodução e passa a ser a compreensão de verdade, aquela que a gente consegue aplicar. O conhecimento não é mais algo transferido, ele passa a ser assimilado de forma ativa. E no coração dessa nova base, a gente encontra um conceito central: a assimilação ativa. Pensa nisso como o motor do aprendizado real. É o processo onde o aluno, usando suas próprias ferramentas mentais e, claro, com a orientação do professor, se apropria do conhecimento. Ele faz aquele saber ser de fato seu. Aqui, o aluno é o protagonista. Legal, a teoria é incrível, mas como é que isso funciona na prática? Como isso vira realidade na sala de aula? É aqui que a proposta do Libano fica ainda mais interessante. Ele não nos deixa só com a filosofia da coisa. Ele oferece um método, uma estrutura para planejar aulas que realmente funcionem. E esse é o pulo do gato. Não é uma ideia abstrata, solta no ar. É um plano de ação concreto, um verdadeiro mapa para organizar o trabalho em sala. É uma forma de sair do improviso ou daquela simples repetição do livro didático, sabe? É dar uma intenção, um propósito para cada passo da aula. Esse mapa prático se desenrola em 5 momentos, todos eles bem amarradinhos. Tudo começa com a orientação inicial, que é para despertar a curiosidade, para motivar. Depois vem a transmissão-assimilação, que é quando o conteúdo novo entra em cena, já se conectando com o que o aluno sabe. Daí, a gente passa para a consolidação, para reforçar o que foi aprendido. O próximo passo é a aplicação, que desafia o aluno a usar aquilo em situações novas. E, para fechar, a verificação e avaliação, que acontece o tempo todo, medindo o progresso. É uma sequência lógica que leva o estudante da curiosidade até a autonomia. Mas, no fundo, para que tudo isso? Por que seguir essa estrutura toda? É agora que a gente conecta o como se ensina com o porquê se ensina. Existe um objetivo final em todo esse processo, um propósito que vai muito além da nota no boletim. Essa estrutura não serve só para a aula ser mais eficiente, mais arrumadinha. Ela é o veículo para um propósito muito mais profundo. O foco muda do simples domínio do conteúdo para a formação de uma consciência crítica. A ideia não é preparar para uma prova, mas sim preparar para a vida e, quem sabe, para a transformação da sociedade. E essa ideia é o que amarra tudo. O objetivo final não é só um aluno que sabe mais coisas, mas sim um cidadão engajado que consegue analisar a própria realidade e agir sobre ela. A educação vira, de fato, uma ferramenta de empoderamento. Então, o que define um professor crítico na visão do Libânio?
Olha, não é só o discurso. É a capacidade de transformar grandes objetivos em pequenas práticas do dia a dia. É garantir que os alunos dominem o conhecimento de forma sólida, porque é esse domínio que vai dar as ferramentas para eles duvidarem, questionarem e finalmente pensarem com a própria cabeça. E aqui a gente chega na grande sacada da nossa análise. Muitas vezes, a gente pensa que estrutura é uma coisa que prende, que limita, mas na visão de Libânio é exatamente o contrário. Uma aula bem estruturada é o que cria as condições, o terreno fértil, para que a verdadeira liberdade de pensamento possa nascer e crescer. A organização é o caminho para a autonomia. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta para a gente levar para casa. Se a educação pode ir além da simples transmissão de fatos e se tornar uma ferramenta para a consciência crítica, de que forma isso pode de verdade capacitar as pessoas não só a entenderem o mundo, mas a participarem ativamente da transformação dele? A busca por essa resposta talvez seja o grande legado dessa pedagogia.